Olá! Que bom ter vocês aqui com a gente no Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai fazer uma exploração bem profunda de Gênesis capítulo 49. É um momento, assim, muito solene, né? Jacó, já idoso, lá no Egito, chama os 12 filhos para dar bênçãos que são, na verdade, profecias sobre o futuro deles. Como a gente lê em Gênesis capítulo 49, versículo 1. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Nosso objetivo aqui é tentar entender o significado, o alcance dessas palavras. Exato. E é muito importante notar essa expressão, nos derradeiros dias. Em hebraico é Aharit Hayamim. Isso já dá um sinal, né? Que a visão do Jacó vai além do futuro imediato ali das tribos, ela se conecta com os planos maiores de Deus para a história. A linguagem que ele usa é muito poética, sabe? Cheia de recursos, paralelismos, metáforas bem vivas. Isso dá uma autoridade, um peso especial para cada benção. Vamos começar então por Ruben, o primeiro filho. Gênesis capítulo 49, versículos 13 e 4 dizem assim: Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como as águas, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o profanaste, subiu à minha cama. Nossa, tinha um potencial enorme ali, mas parece que algo impediu, né? Sim, ele tinha o direito da primogenitura, né? Mas essa instabilidade de caráter, comparada à água fervendo, sem controle, impetuoso com as águas. E aquele pecado grave contra o pai, que está lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 22, isso custou caro para ele, custou a preeminência. Fica claro um princípio aqui, né? O caráter, as ações do passado, elas têm consequências diretas no destino, mesmo dentro do plano soberano de Deus. Historicamente, a tribo de Ruben realmente não teve aquele protagonismo que se esperaria. Pois é. E logo depois, Simeão e Levi também recebem palavras bem duras, né? Por causa daquela violência lá em Siquém. A gente lê em Gênesis capítulo 49, versículos 5 a 7. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma, porque no seu furor mataram homens. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. A profecia era de dispersão. Exato. E essa dispersão se cumpriu sim. Mas olha que interessante, de formas bem diferentes. Simeão, bom, ele acabou sendo meio que absorvido territorialmente pela tribo de Judá. Perdeu sua identidade distinta. Já Levi, a dispersão dele virou vocação. É incrível. Eles não receberam terra, mas foram espalhados por todo Israel para servir como a tribo sacerdotal, dedicada ao serviço de Deus. A gente vê isso lá em Deuteronômio capítulo 10, versículos 8 e 9. É um exemplo, assim, impressionante de como Deus pode até redimir as consequências do pecado para cumprir os seus propósitos maiores. Nossa, verdade. Aí chegamos em Judá e o tom muda. Muda completamente. A bênção é de liderança, de promessa. Gênesis capítulo 49, versículos 8 a 10. Judá, a ti te louvarão teus irmãos. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Que imagens fortes! Louvor, domínio, realeza como um leão e a promessa do cetro. Sem dúvida nenhuma, Judá recebe claramente a primazia da liderança real. Isso se concretiza na história com o rei Davi, com a dinastia dele. O cetro, o legislador, simbolizam essa autoridade real que vai permanecer. E a menção a Siló, ali no versículo 10, é muito profunda. Embora tenha debate, né, é amplamente vista como uma referência messiânica, apontando para aquele a quem pertence o reino ou aquele que traz paz.
Uma alusão clara a Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, como lemos em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. E a promessa de que a ele se congregarão os povos. Isso sugere um reinado de alcance universal. É muito forte. Versículos 22 a 26 de Gênesis 49. Ele é chamado de ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Está no versículo 22. Alguém que enfrentou muita hostilidade, mas prevaleceu. Olha só. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde ao pastor e a pedra de Israel. Versículos 23 e 24. As bênçãos sobre ele são imensas. José é o retrato da fidelidade que é recompensada, sabe? Da resiliência que vem do poder de Deus, que aqui é chamado de o valente de Jacó, o pastor e a pedra de Israel. Se Judá prefigura Cristo como rei, José o prefigura como o servo sofredor. Aquele que é exaltado depois da provação e se torna fonte de vida para os outros. A gente vê um paralelo disso em Atos capítulo 7, versículos 9 e 10. Essas duas figuras, Judá e José, são centrais e mostram faces diferentes, mas complementares, do Messias que viria. Entendi. Judá e José são claramente centrais. Mas as outras tribos também recebem palavras importantes, né? Mesmo que mais curtas. Exatamente. Com o tempo que a gente tem, focamos mais nessas duas, que são as mais extensas. Mas cada tribo recebe uma palavra profética única. Isso revela a diversidade de papéis no povo de Deus. Zebulon ligado ao comércio marítimo, no versículo 13, Issacar a força de trabalho, nos versículos 14 e 15, Benjamim como um guerreiro voraz, no versículo 27. Isso já mostra, de certa forma, a rica diversidade de dons e funções que a gente vê depois na igreja, né? Cada um tem seu lugar no plano de Deus. Olhando para o capítulo todo, depois dessa análise das bênçãos principais, que grandes temas a gente pode destacar? O que fica? Olha, a gente vê um equilíbrio muito interessante. Por um lado, a soberania de Deus traçando o curso da história, o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Mas, por outro lado, a importância da responsabilidade humana, o caráter, as escolhas, como vimos em Rúben, Simeão e Levi, tem um peso real. Outro ponto central é, sem dúvida, a linha messiânica clara, né? Especialmente em Judá e José. E, por fim, essa ideia de que Deus opera através da diversidade, usando as características únicas de cada tribo, e a gente pode pensar de cada pessoa no seu propósito maior. Refletir sobre Gênesis 49 realmente nos mostra a profundidade da palavra de Deus. É impressionante. E para quem sentiu esse desejo de se aprofundar mais diariamente nas Escrituras, a gente quer lembrar do projeto Reavivados por Sua Palavra. É um convite bem simples, a leitura diária de um capítulo da Bíblia. Uma jornada que, olha, pode transformar vidas. É verdade. E fica uma reflexão final desse capítulo para a gente pensar, né? Como o nosso caráter individual, com nossas forças, nossas fraquezas, assim como a gente viu nas tribos, como isso interage com os planos e propósitos maiores que Deus tem para a nossa vida e para a comunidade da fé. Pense nisso. E se essa nossa conversa aqui despertou sua fome pela palavra de Deus, por favor, mostre seu apoio. Curta este conteúdo, compartilhe com quem você ama, com quem pode ser edificado também. E muito importante, inscreva-se agora mesmo aqui no canal Pode Crer na Bíblia. Assim você não perde nossos próximos estudos. Sua participação é essencial para nós. Contamos mesmo com você. Até a próxima!